E aí pessoal, beleza? Rodrigues aqui. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Na verdade, uma atualização de uma aula que já existe aqui no canal. Um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi um vídeo sobre o URL amigável utilizando PHP e htaccess. Esse vídeo é muito antigo, se eu não me engano eu fiz ele em 2013 e ele é o vídeo que tem mais acessos aqui no meu canal. E eu quero fazer uma atualização para ele, porque de lá para cá houve algumas poucas mudanças nesse sistema pra gente dar uma melhorada nele. E também porque a qualidade daquele vídeo não é muito boa. O áudio não ficou muito bom. Tudo bem que o áudio hoje também não é excelente, não é essa maravilha. Mas o áudio daquele vídeo realmente está muito ruim. E eu quero fazer uma atualização para dar uma melhorada nele. E também para mudar algumas coisas naquele sistema e explicar um pouquinho melhor como funciona. Bom, para começar, hoje eu não estou utilizando mais o AMP Server. Primeiro porque eu não quero ter um servidor rodando na minha máquina, pois eu tenho outros programas que podem acabar interferindo no AMP. E para ficar mais compatível com servidores onde eu vou hospedar as aplicações que eu desenvolvo. O AMP Server é um ótimo servidor para você fazer seus testes aí, mas eu prefiro utilizar uma máquina com um sistema Linux instalado nela, aqui na minha rede, uma máquina que eu tenho só para isso, onde nessa máquina eu crio, instalo o Apache, instalo o PHP, instalo tudo, configuro tudo de maneira manual para ficar 100% igual da maneira que eu tenho nos meus servidores que vão realmente rodar a aplicação, tá? Então eu estou aqui com um servidor rodando na minha rede interna. Esse servidor está nesse endereço de IP e eu tenho aqui nele, eu posso abrir aqui, eu já deixei preparado um arquivo PHP info para mostrar para vocês que eu estou rodando a versão 7 do PHP, tá? Então vai ser um sistema de URL amigáveis utilizando PHP 7 e htaccess pronto aí para você utilizar de hoje em diante nas suas aplicações, tá bom? Então ele é um sistema compatível com as novas tecnologias, com a nova versão do PHP e vai ser compatível aí por um bom tempo, tá bom? Eu não tenho mais nada aqui no meu servidor, somente esse arquivo do PHP info, tá? Eu estou utilizando aqui o Atom como editor de texto e eu estou aqui com o arquivo do PHP info aberto. Vou fechar aqui ele. E para começar, a gente vai estar trabalhando com um arquivo htaccess, né? Então a gente vai estar criando o nosso arquivo htaccess aqui no nosso servidor, tá bom? Eu vou clicar aqui, pedir um novo arquivo, criar aqui o arquivo .htaccess. Dentro desse arquivo htaccess, a gente vai estar digitando algumas regrinhas, tá? Que vão ser as regras de redirecionamento do nosso sistema de URL amigável, tá? São as regrinhas bem simples, tá bom? Na verdade, são as mesmas regras do vídeo anterior, tá bom? O que nós vamos estar mudando aqui vai ser somente o código PHP, mas eu vou estar fazendo aqui do zero para vocês não precisarem estar vendo o vídeo anterior. Primeiro a gente vai estar ligando o sistema de redirecionamento do nosso servidor Apache, tá? Lembrando que esse sistema de URL amigável é para servidores Apache, tá? Lembrando que arquivos htaccess não rodam, não funcionam em servidores com Nginx, só com servidores com Apache, tá? Vamos estar ligando o Rewrite Engine On e vamos estar colocando uma regra aqui, que é a Rewrite Conde porcentagem, abre chaves, request, underline file name, espaço, exclamação, menos F. Temos essa regra e outra regra bem parecida, na verdade a gente pode até duplicar aqui para evitar escrever alguma coisa errada, mudando só o final para D. O que essas duas regrinhas fazem? Elas fazem com que o nosso sistema de URL amigável não funcione para arquivos e pastas que realmente existem no nosso servidor. Para que quando você for puxar o seu arquivo .css ou seu arquivo .javascript do teu servidor para a tua aplicação, esse sistema não caia na regra de URL amigável e você não tenha que fazer um sistema de URL amigável para esses arquivos.
E também para as imagens, para tudo. Sem essas duas linhas dentro do arquivo htaccess, o teu sistema de URL amigável vai estar redirecionando tudo o teu arquivo, o teu sistema PHP, entendeu? Então vocês têm que ter essas duas linhas. Não podem faltar essas duas linhas do teu servidor, do teu sistema de URL amigável. A última regra vai fazer com que toda e qualquer requisição do teu servidor seja redirecionada ao arquivo index.php do diretório base. Ou seja, se o arquivo ou pasta requisitada não existir, ele vai redirecionar a requisição para o index.php. Ele não vai dar o erro 404. Ele vai fazer o redirecionamento para o arquivo index.php, mantendo, é claro, a requisição que ele fez na URL. Aqui no arquivo htaccess é só isso. Você não precisa fazer mais nada no arquivo htaccess. Depois a gente vai ter que criar, obviamente, o arquivo index.php para que o nosso sistema funcione. Só para a gente estar entendendo aqui como é que está funcionando, eu vou abrir aqui PHP. Vou estar abrindo um echo aqui e está imprimindo um Hello World. Pronto. Vamos testar aqui agora o nosso navegador. Então, está funcionando o nosso Hello World. Vamos entender aqui como é que está funcionando o nosso sistema de redirecionamento do arquivo htaccess. Se eu digitar aqui, por exemplo, teste, ele vai redirecionar para o Hello World, para o nosso arquivo index, e vai imprimir o Hello World. Por quê? Porque não existe nenhum arquivo ou pasta com o nome teste no servidor. Se eu tivesse aqui no nosso servidor uma pastinha com o nome teste e acessasse, ele ia abrir a pasta teste. Mas, se eu apagar aqui essa pasta do nosso servidor, ele vai redirecionar para o nosso arquivo index.php. Por quê? Porque a pasta não existe. A mesma coisa vale para um arquivo. Por exemplo, digamos que eu quero acessar aqui um arquivo style.css. Ele vai direcionar para o arquivo Hello World porque o arquivo style.css não existe. Mas, se nós tivéssemos aqui um arquivo com o nome style.css com H1 color branco, ele ia me mostrar o arquivo CSS. Por isso que é importante ter aquelas regras, porque se a gente não tivesse aquelas regras no arquivo htaccess para inibir esse redirecionamento, mesmo que o arquivo existisse ou a pasta existisse, ele ia mandar o arquivo index.php, tá? Isso é só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos apagar aqui agora esse arquivo style.css, que a gente não vai estar utilizando ele no nosso exemplo. E vamos dar continuidade aqui ao nosso sistema. Bom, o que acontece? O que a gente precisa para poder desenvolver o nosso sistema? Primeiro a gente precisa saber o que o usuário está tentando acessar. Ou seja, a gente precisa saber qual URL que foi requisitada no nosso servidor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o input serve request URI. Tá? É uma variável do nosso padrão, uma variável global do PHP. Tá? E que fica armazenado o que o usuário requisitou para o servidor. Qual foi a URL digitada lá no navegador. Então, como é que a gente vai pegar isso? A gente vai primeiro estar criando uma variável. Eu gosto de chamar essa variável de request URI, porque é o nome da variável mesmo. Tá? E ela vai ser igual a filter underline input, abre e fecha parênteses, vai ser uma variável do tipo input server, vírgula, o nome da variável que é request URI, ponto vírgula, e vamos dar um eco dessa variável. Então, ao acessar aqui, atualizar nossa página, ele me deu só uma barra. Por quê? Porque não tem nada depois da barra, tá? Ele sempre vai estar iniciando com a barra ali.
Se eu coloco aqui barra teste, ele vai me mostrar teste. Se eu boto barra teste 1, 2, 3, ele vai me dar teste 1, 2, 3. E uma coisa também interessante é que se eu botar aqui interrogação, né? Ou seja, fazer uma requisição via get aqui e botar cat igual a 005, ele também vai me dar isso lá no servidor, tá? Então essa request RI ele mostra toda a URL requisitada. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente não vai precisar dentro do nosso sistema essa requisição get aqui. Então se existir essa requisição get, a gente tem que remover da nossa URL, tá? Porque senão vai atrapalhar no nosso sistema de URL amigável, tá bom? Então a gente vai estar criando aqui uma variável chamada init, tá bom? E vamos definir ela como uma strPos na variável request URI, vírgula, abre aspas, interrogação. Essa função vai verificar se existe a interrogação na request URI, na variável request URI, e vai armazenar na variável init onde é que ela começa, tá bom? Com isso, se a variável init existe, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o request URI, ele vai ser igual a substr a variável request URI, começando no índice 0 até o índice da variável init. E vamos dar um end if aqui. Pronto, com isso nós já vamos remover tudo que tem depois da interrogação. Vamos dar um F5 aqui, pode ver que ele já removeu. Você pode botar várias coisas aqui depois da interrogação que ele não vai exibir para você. E caso não tenha, ele não vai dar erro, porque ele só vai tentar remover se existir. Se não existir, ele não vai tentar fazer nada, ele vai só pular essa parte desse código, tá bom? Programação básica aí. Beleza, a gente já está conseguindo recuperar o URL. Agora, o que a gente tem que fazer? Outra coisa que vai atrapalhar no nosso sistema de URL amigável é essa primeira barra aqui, tá? Nós não podemos ter essa primeira barra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que remover ela, tá? Então, a gente vai criar uma nova variável aqui, que vai ser a request URI pasta, tá? Que vai ser igual a substr request URI, vírgula, índice 1. Ou seja, ele vai pular o índice 0, que é a barra, e vai pegar tudo a partir do índice 1, tá bom? Bom, agora aqui a gente já tem a nossa URL sem a primeira barra. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar um explode nessa variável pelas barras. Por quê? Porque a gente precisa de um array com o nome de cada palavra existente na nossa URL. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai dar um explode aqui. A gente vai criar uma variável chamada URL, que vai ser igual a um explode barra na variável request URI pasta. Se a gente atualizar aqui não vai acontecer nada, porque a gente está imprimindo o eco request URI pasta. Vamos dar um eco aqui na URL, ele vai dar dizendo que é um array. Vai imprimir array, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar um print R. Lembrando que print R ele é uma função que precisa de parênteses. Pronto, agora a gente tem um array com índice 0 teste, o índice 1, 1, 2, 3. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 3, 2, 1, ia dar mais o índice com 3, 2, 1. Se tivesse só o teste, ia ser só o primeiro índice com teste.
Tem aquele último índice 1 vazio? Tem, porque tem uma barra vazia aqui, tá? Mas isso aí é normal. Se não tivesse nada, ele ia me dar só o índice 0 vazio. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa verificar se a URL no índice 0 é igual a vazio, porque se for igual a vazio, a gente precisa atribuir alguma coisa. Então a gente vai fazer uma ternária aqui. A gente vai pegar a URL no índice 0 e vamos dizer que ele é igual a uma condição ternária, verificando se a URL no índice 0 é diferente de vazio. Caso ele seja diferente de vazio, a gente vai definir ele como ele mesmo, como URL no índice 0. Caso ele não seja, a gente vai definir que ele é home, tá? Ou seja, ele vai estar na home do nosso site. Com isso, o índice 0, se for vazio, ele vai ser home. Se o índice 0 não for vazio, for, por exemplo, teste, ele vai ser como teste, tá? Ou se for aqui na categorias, vai ser categorias. Beleza. Com isso, a gente já tem aqui nossa array. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a parte interessante do nosso sistema, a parte final. A gente vai fazer uma série de condições aqui que vai verificar se esse arquivo ou pasta existe e adicionar na nossa home, fazer a navegação do nosso site. Para fazer isso, a gente vai estar colocando alguns arquivos específicos aqui no nosso servidor, tá bom? Bom, a gente vai estar criando uma pastinha aqui no nosso servidor com o nome underline site underline. Por que underline site underline? Por causa que dificilmente alguém vai digitar isso no nosso servidor, tá? Por quê? Porque se alguém digitar lá barra underline site underline, ele vai conseguir acessar a pasta. Eu não recomendo isso, tá? Então, usem outro nome no sistema de vocês. Ou se vocês quiserem usar underline site underline, também pode, só que todo mundo que vê esse vídeo e tentar acessar vários sites lá vai acabar descobrindo que vocês estão usando esse sistema. Mas não tem problema que esse sistema é seguro, dependendo, é claro, do que você usa aí dentro do seu sistema, dentro do seu site. O que mais você programa além disso, tá? Dentro dessa pastinha, a gente vai estar colocando alguns arquivos, tá? A gente vai estar criando mais uma pasta com o nome categoria. Dentro da pasta site ainda a gente vai estar criando mais um arquivo com o nome 404.php. Vamos criar aqui mais um arquivo com o nome categorias.php e mais um arquivo com o nome home.php. E dentro da pasta categoria, a gente vai estar colocando mais um arquivo com o nome tecnologia.php. Esses arquivos que eu estou criando é só para mostrar como o sistema está funcionando, tá, pessoal? Dentro desses arquivos, eu vou colocar um HTML bem simples com o nome do arquivo no H1. Bem simples mesmo. Na home eu vou fazer a mesma coisa, só que com home aqui, categorias também. E 404 também. Pronto, terminamos aqui. Pode ver que se eu der um F5 aqui, não mudou nada. Lembrando, é claro que se eu botar lá um underline site e tentar acessar o arquivo, ele vai ser acessado. E você não quer que alguém acesse isso. Por isso que eu recomendo que vocês colocarem outro nome, tá? Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai verificar se dentro da pasta underline site underline existe algum arquivo com o nome da primeira URL. Por exemplo, vou dar aqui um if, tá? File exists. Dentro da pasta site barra, vamos concatenar aqui com uma
URL 0 ponto concatenando aqui, né? Ponto PHP. Atualizando. Vamos dar dois pontos aqui. If caso esse arquivo exista, a gente vai fazer o que? A gente vai dar um require nesse arquivo. Beleza, vamos apagar esse aqui. Com isso, se eu der um F5 aqui, ele já vai me trazer na home. Por quê? Lembra que se não existisse nada lá, ele ia me trazer a home? Ele ia botar o nome dela como home? Então ele verificou se o URL1 home.php existe dentro da pasta site. Ele existe, tá vendo? Se eu colocasse lá, por exemplo, barra categorias, ele ia me trazer o arquivo categorias, beleza? Então já está mais ou menos funcionando no nosso sistema. Porém, se ele acessasse lá a pastinha categoria, né? Se eu botasse lá categoria, ele não ia me dar nada, porque não existe esse arquivo lá, existe só a pasta. E mesmo como não existe lá, ó, ele não me deu nenhum erro, certo? Se eu botasse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, tá dando, não tá me dando nada. Como é que o usuário vai saber se isso existe ou não? Não tá dando nenhum erro 404 aqui. Então é interessante que dê esse erro, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer aqui, ó, else, né? Else. Caso não exista, tá? A gente vai dar um require no arquivo 404. Beleza, agora já está melhor. Se a gente tenta acessar alguma coisa que não existe, ele vai dar o erro 404, ele vai me dar o arquivo 404. Com isso, a gente já tem um sistema de URL amigável bem simples. Se eu acessar lá, por exemplo, qual é lá que tem mesmo? Categorias, ele vai me dar categorias. Se eu não acessar nada, ele vai me dar home. E se eu acessar home também, ele também me dá home. Beleza, sem problemas. Agora, eu queria acessar mais alguma coisa, por exemplo, que eu só acessar só aqui, por exemplo, categorias. Beleza, não categorias, mas se eu quiser acessar categorias barra tecnologia, né, que é o que a gente tem lá. Então a gente não está acessando, ele está me registrando por categorias. Por quê? Porque a gente está verificando só a primeira URL, não está verificando a segunda. Como é que a gente vai fazer isso? Se não existir aqui o arquivo na pasta site_site, a gente vai dar um else if e vamos verificar se a URL1 é um diretório. Deixa eu pegar aqui a URL1. Vai verificar esse diretório. Se ela for um diretório, primeira coisa, a gente vai verificar se está setado a URL 1 e se tiver setado a URL 1, a gente também vai verificar se existe o arquivo URL 0 ponto, abre aqui barra ponto aqui também URL 1. Se o arquivo
site url0 barra url1.php existir, ele vai fazer o que? Ele vai fazer um require nesse arquivo. Só copiar e colar aqui. Beleza, ele me trouxe aqui categorias, mas existe lá a categoria tecnologia. Se eu botar aqui só categoria, ele vai dar erro. Por que ele está dando erro? Porque o diretório categoria existe, mas dentro dele a gente não está passando mais nada. Então a gente tem que botar mais uma condição aqui. A gente tem que colocar aqui um else require 4404 se não existir nenhum arquivo, ou seja, se não tiver citado o URL1 e não existe ou não existe esse arquivo, ele vai dar o erro 404 também, que é o caso aqui. Não existe só o arquivo categoria, existe só a pasta, mas a gente não vai requerer uma pasta. Então, caso exista categoria barra tecnologia, beleza. Gente, o sistema é esse. É um sistema simples, tá? O interessante desse sistema, vale ressaltar, é que ele funciona com PHP 7, tá? Ele já está utilizando aí as regras do PHP 7, que é utilizar o filter input para acessar o request URI. Você pode acessar da outra maneira também, ainda pode, mas com o tempo vai ser descontinuado aquela outra maneira do PHP 7 e os servidores não vão mais aceitar, então vai estar crashando, vai estar dando erro no teu servidor, tá? Então eu recomendo já utilizar essa maneira, tá bom? E também é interessante porque caso tivesse aqui, não tivesse essa opção bem aqui, ó, do init para verificar se existe alguma requisição get, ele ia dar erro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou estar comentando aqui, ó, essa parte. Tá funcionando? Tá. Mas se eu boto bem aqui, ó, interrogação, categoria igual a 001, já ia dar erro. Porque ele tá tentando verificar um arquivo com esse categoria 001 lá. Entendeu? Mas se você tem esse código aqui, ó, ele já não vai dar mais esse erro. Você pode fazer requisições GET dentro da sua URL amigável que vai funcionar, tá? Então tá aí, pessoal, o sistema de URL amigável finalizado. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um tapa no joinha aí, comenta se você tem alguma dúvida. Assim que eu puder, eu vou estar respondendo. Eu vou estar dando mais atenção para esse canal agora. Os códigos que eu utilizei, eu recomendo vocês digitarem enquanto vejam o vídeo para vocês aprenderem mesmo. Galera, é isso aí. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, falou.